Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Olha lá, vamos continuar a nossa aulinha aqui de teoria dos conjuntos, ok? Raciocínio lógico matemático chegando ao fim. Olha lá, o que nós vamos ver hoje? A segunda parte de teoria dos conjuntos e vamos trabalhar com essas operações com conjuntos. Você viu na última aula que foi uma aula mais conceitual, que ela é importante para a resolução de exercícios também. Mas só que essa daqui, ela é fundamental, ela é muito importante, ela é importantíssima. Por quê? Porque aqui nós vamos começar a lidar com números propriamente dito, vamos lidar com algumas formulazinhas aqui para resolver alguns exercícios, tudo bem? Olha lá, primeira coisa que nós vamos ver aqui será a união, bem como a interseção de conjuntos, certo? Aí aqui você vai lembrar um pouco lá da lógica proposicional, beleza? Você vai lembrar pouca coisa. Mas só que, olha, quando eu falo a respeito da união de conjuntos, a união de conjuntos você vai relacionar ao conectivo ou. O ou dá aquela ideia do todo, tranquilo? A ideia do todo, quando você reúne todos os elementos que constituem ambos os conjuntos, tudo bem? Se eu tenho, sei lá, a união de um conjunto, de dois conjuntos, de 3, 4, 5 conjuntos, a união disso vai estar relacionada ao conectivo ou, que está relacionado a todos os elementos que constituem a união desses meus conjuntos. Então, olha, a simbologia para a união de conjuntos, a simbologia como é união, você vai lembrar do U, tranquilo? Temos um Uzinho aqui. Como você está relacionando todos os elementos do conjunto, então você vai ter que pegar os elementos que fazem parte, ó, com esse diagrama, de uma maneira bem simples, você vai ter que relacionar os elementos que fazem parte somente do conjunto A, os elementos que fazem parte somente do B, bem como os elementos que fazem parte tanto de A como de B. Tudo bem? Então, como você está relacionando tudo, então o meu espaço, o que eu vou utilizar de fato será tudo isso daqui, ó. Tudo bem? Os elementos que fazem parte somente de A, os elementos que fazem parte somente de B, bem como a interseção deles, bem como aquilo que é comum aos dois. Então, vem comigo nesse exemplo aqui, ó. Eu acabei de falar para você que o A, ele é A, B, C, D e E. E o B, ele é A, E, I, O, U, as vogais. O que seria a união dos dois? Você não precisa repetir os elementos, certo? Você não precisa. Então, aqui na união de A com B, vai entrar A, B, C, D e E. Tudo bem. Aqui vai entrar ó, A, E, I, O, U. Mas só que o A e o E, eles já estão se repetindo aqui em cima. Então, não há necessidade alguma de você repetir eles de novo. Então, aqui ó, a união será o A, o B, C, D e E. Tudo bem, tranquilo. E o que não repetiu aqui, o que está repetindo aqui embaixo e já tem aqui em cima, você não precisa colocar de novo. Já o A e o E já foram, ó. Tudo bem? Então, falta quem? O I, o O. Isso aqui é um O, eu apaguei. O O e o U. Então, ó, I, O e o U. Pronto, aqui está a união dos dois elementos, dos dois conjuntos, perdão. Todos os elementos que constituem a união dos dois conjuntos. Sem problema? Tranquilidade. Olha lá. Interseção dos conjuntos. Aqui, você vai relacionar ao E. Aquilo que pertence tanto a um quanto ao outro. Aquilo que pertence a um e ao outro. Tudo bem? A interseção. Então, de fato, você está lidando com os elementos que são comuns, tanto a um conjunto quanto ao outro conjunto. Então, você vai pegar aquilo que se repete, somente aquilo que se repete. Então, eu posso pegar os elementos que fazem parte somente de A? Não posso. Eu posso pegar os elementos que fazem parte somente de B? Não posso. Eu tenho que pegar os elementos que fazem parte dos dois, certo? A interseção traz essa ideia da simultaneidade, aquilo que faz parte tanto de um determinado grupo como do outro grupo. Então, olha,
Você vai olhar para os dois grupos e ver aquilo que se repete. O que repete? Olha lá, o A repete nos dois? Sim. O E repete nos dois? Sim. O B, C e D? Não. O I, o O e o U? Também não se repete. O B, C e o D são elementos que fazem parte exclusivamente de A. O I, O e o U são elementos que fazem parte exclusivamente de B. Aquilo que se repete é somente o A e o E. Então, a interseção vai ser somente o A e o E. E você já viu aqui, ó, que a simbologia para a interseção é o contrário da simbologia aqui da união, que é o U ao contrário. Tudo bem? Tranquilidade? Olha lá. Com isso, pessoal, nós vamos voltar agora, uma observação, para as fórmulas da união. E eu quero que vocês prestem atenção nisso daqui, por quê? Porque na maioria das vezes nós não vamos lidar com essas fórmulas, tudo bem? Em algum caso ou outro, algum exercício ou outro, em alguma, em alguma atividade, você vai precisar das fórmulas? Sim, mas só que na maioria da resolução de exercícios, aqueles nossos exercícios diários para concurso público, que você precisa aí resolver em 1 minuto, 1 minuto e meio, você não vai ter que ficar lidando com essas fórmulas. Se é o seu primeiro contato com essas fórmulas, você pode ver que é um pouco estranha, um pouco ruim, um pouco chato de decorar até. Beleza? Mas só que eu vou falando para você o que vem a ser cada coisa em cada parte dessa daqui. Olha lá, as fórmulas para a união de dois conjuntos. Pensa comigo, eu quero saber a quantidade de elementos que eu tenho depois, após eu ter a união de dois conjuntos. Então vem comigo, olha lá. Se eu tenho esse conjunto A e o conjunto B, e eu quero saber o número de elementos que ocasionou nessa união, por isso que vem aqui, ó, a letrinha N. Esse N vem de número de elementos daquele determinado conjunto, daquela determinada interseção, daquela determinada união. Por exemplo, número de elementos da união de A com B, certo? Número de elementos de A, número de elementos de B, número de elementos da interseção de A com B. Tudo bem? Tá vendo que é um pouco chato? Tranquilo. Mas só que isso daqui você vai lidar, você vai ver só de analisar o diagrama. Por exemplo, aqui, esse meu conjunto, essa minha parte do conjunto, são os elementos que fazem parte exclusivamente de A. Mas se você quer, por exemplo, os elementos de A, o número de elementos de A seria essa bolinha toda, certo? Pegando essa interseção, a bolinha de A toda. Se você quer o número de elementos de B, vai ser a bolinha do B inteira, pegando a interseção também. Tá vendo que quando eu jogo a bolinha A e jogo a bolinha B, eu conto a interseção 2 vezes? Tá vendo? Se eu conto a interseção 2 vezes, eu vou ter que tirar ela uma vez. Basicamente é isso. A dedução dessa fórmula para a união de dois conjuntos. Para fazer o cálculo do número de elementos da união de dois conjuntos, no caso de A e B, eu vou pegar os elementos de A, os elementos de B e os elementos, e vou tirar uma vez a interseção dos dois. Tudo bem? Tranquilidade? Então, olha, elementos que fazem parte exclusivamente de A, exclusivamente de B, bem como a sua interseção. Elementos de A, tá vendo que eu não falei exclusivamente. Elementos de A, elementos de B e a sua interseção. Elementos exclusivamente de A, ó, isso aqui são exclusivamente de A. Exclusivamente ou somente de B, está aqui essa parte. E aqui está a nossa interseção. Tudo bem? Está aqui a nossa interseção. Você vai ver nos exercícios que nós não vamos utilizar essa fórmula, vai ser bate e volta. Eu não vou ter que ficar escrevendo isso daqui, mas você precisa ter uma linha de raciocínio formada na sua cabeça. Agora, de 3, a coisa fica um pouquinho mais feia, beleza? O 3 fica um pouquinho mais feia, mas só que
o que mais cai em concurso é essa parte. O que mais cai em concurso vem a ser 3 conjuntos, a união de 3 conjuntos, bem como a sua diagramação. Mas só que nós não vamos utilizar isso daqui toda hora. Não vamos. Beleza? Mas só que você precisa saber o que é isso. Olha lá, ó. Isso daqui vem a ser o número de elementos da união de 3 conjuntos, de A, de B e de C. Número de elementos da união de A com B com a união com C. Tranquilo? Vai ser igual, olha, a soma dos 3, a soma do número de elementos de A, a soma do número de elementos de B, a soma do número de elementos de C, menos o número de elementos na interseção de A com B, menos o número de elementos da interseção de B de A com C, menos o número de elementos da interseção de B com C, mais o número de elementos da interseção dos 3, certo? Onde que está cada coisa aqui? Olha lá, ó. Se eu pego somente o A, eu pego, quer dizer, só o grupo todo de A, o número de elementos que estão em A, grupo de elementos que estão em B, grupo de elementos que estão em C. Agora, essa única parte, elementos exclusivamente de A, elementos exclusivamente de B, elementos exclusivamente de C. Show de bola, tranquilo. Aqui vai aparecer a nossa maior interseção. Qual que seria a nossa maior interseção? A maior interseção é aquilo que pertence tanto a A, quanto a B, quanto a C, que é justamente esse miolo, certo? Esse miolinho aqui. Show de bola. Agora, elementos que fazem parte da interseção de A com B. A interseção de A com B, muita gente pensa que é só essa partezinha, mas não. A interseção de A com B vem a ser isso daqui, tudo, beleza? Essa partezinha aqui de cima são os elementos que pertencem exclusivamente à interseção de A com B. Beleza? Tá vendo que tem essa palavra exclusivamente, somente, show de bola. Aqui, ó, essa outra parte, ó, isso daqui, ó, é a interseção de A com C. Do mesmo jeito, essa outra parte aqui, ó, é a interseção de de B com C. Entenderam? Show de bola, tranquilo? Olha lá, essa daqui é a minha maior interseção. Isso daqui são os elementos somente de A, somente de B, somente de C. Elementos exclusivamente da interseção de A com C, elementos exclusivamente da interseção de B com C, elementos exclusivamente de A com B e elementos que pertencem aos 3 conjuntos, a minha maior interseção. Beleza? A minha maior interseção está aqui no meio. O número de elementos da interseção de A com B é isso daqui tudo. Número de elementos de A com C é isso daqui tudo. Número de elementos de B com C, isso daqui tudo. Entenderam? Tranquilidade total. Show de bola. Diante disso, você viu que deu uma embananada na sua cabeça. Isso é normal. Mas só que fica um pouco mais claro nesse próximo exemplo aqui, ó, que eu sempre dou em sala de aula. Então vem comigo aqui rapidinho. Olha lá. Eu fiz esse quadro, eu fiz esse exemplo de um determinado conjunto de alunos aqui do nosso curso, do diferencial. Você pode ver que no curso existem vários alunos. Alguns alunos fazem, sei lá, carreira policial, alguns fazem carreira tribunal, fiscal e tudo mais. O básico para concurso também tem. O que eu coloquei? Aqui, no diferencial, nós temos, entre os vários cursos que nós oferecemos o curso para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e para a Receita Federal. Ambos concursos federais. Então, olha, coloquei essa diagramação. Como eu tenho 3 grupos de alunos, 3 conjuntos de curso, não é isso? Eu vou ter 3 bolinhas também. Tranquilo? Olha lá. Então, com bastante calma. Você vai ver que nós não vamos utilizar aquela forma. Mas eu vou te dar
um bizu aqui para você resolver tudo quanto é tipo de exercício que envolva esse tipo de layout. Olha lá. O que pode acontecer aqui no curso? Aqui no curso podemos ter alunos que fazem a Polícia Federal, alunos que fazem a Polícia Rodoviária Federal e alunos que estudam para a Receita Federal. Assim como também nós podemos ter alunos que estudam para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal, que é o caso mais comum. Quem estuda para a Polícia Federal geralmente estuda para a Polícia Rodoviária Federal junto. Mas só que nós temos casos também de alunos que estudam para a Polícia Federal e para a Receita, assim como alunos que estudam para a Polícia Rodoviária Federal e para a Receita Federal. Assim como nós temos alunos que estudam para as três. É uma menor quantidade de alunos, beleza? Alunos que estudam para as três áreas, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e para a Receita Federal. Mas só que, olha, o que eu acabei de falar para você são os alunos que fazem parte somente desses três. Mas só que aqui no curso nós oferecemos não somente esses três, mas vários outros cursos, sei lá, INSS, básico para concursos, sei lá, Polícia Civil, um monte de coisa, agente prisional. Então, olha, eu estou falando somente da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Receita. Mas só que eu sei que existe um total de alunos aqui, em determinado turno, sei lá, que completam 150 no total. Tranquilo? Olha lá o que vai acontecer. Pessoal, como eu já separei esse diagrama todo, esse quadrado inteiro, esse quadrado completo, é o que nós chamamos de conjunto universo, beleza? Aqui é o universo. Ele é simbolizado por um Uzinho com os dois chifrinhos lá em cima. Tranquilo ou não? Isso daqui é tudo que eu tenho, tudo. Seria o curso completo. Seria tudo. Seria o prédio do diferencial. Tranquilo? Aqui eu vou separar, olha, eu vou colocar aqui uma bolinha para a Polícia Federal, pode? Aqui eu vou colocar uma bolinha para a Polícia Rodoviária Federal, pode? E aqui eu vou colocar uma bolinha para a Receita Federal. E você vai completar esse quadro comigo, tranquilo? Com bastante calma. Mas só que para começar a completar esse quadro, uma dica que eu já te dou. Comece sempre pela maior interseção. Comece sempre pela maior interseção. O que vem a ser a nossa maior interseção? Não é essa paradinha aqui do meio? Seria aquilo que é tanto que seria comum à Polícia Federal, que seria comum à Polícia Rodoviária Federal, que seria comum à Receita Federal. Então, essa vai ser a nossa maior interseção, que é justamente o meio. Então, completa aquele meio. Quantos alunos nós temos estudando para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e para a Receita Federal? Nós temos 10 alunos. Show. Coloca os 10 ali dentro. Tranquilo? Temos 10 alunos ali. Agora, olha o que vai acontecer. Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal. Nós temos 20 alunos. Tranquilo? Vamos lá. Agora você vai olhar somente a Polícia Rodoviária Federal e para a Receita Federal. Polícia para a PRF e para a Receita. Somente essas duas, não é isso? O que é o E? Não é a interseção? Então seria isso daqui tudo, não é isso? Tranquilo? Toda essa nossa interseção. Aqui dentro, pessoal, nós temos 20 alunos. Mas só que desses 20, nós já computamos o quê? Já computamos 10. Então, para chegar no 20, falta 10 alunos. Faltam 10 alunos. Beleza? Tranquilo? Matamos aqui também. Agora nós vamos olhar Polícia Federal e Receita Federal. Polícia Federal e Receita Federal. Polícia Federal e Receita Federal. Não é isso daqui tudo? Tranquilo. Mas só que, olha, nós temos 30 alunos estudando para as duas. 30 alunos estudando para as duas. Mas só que das 30 nós já computamos 10. Para chegar no 30 faltam 20 alunos. Polícia Federal e Receita. Já fizemos essa parte. Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Então, nós estamos diante dessa interseção. Não é isso? É essa interseção. Nós temos 40 alunos estudando, mas só que já computamos 10. Para chegar aos 40, faltam 30.
Show de bola. Faltam 30 alunos aqui. Matamos aqui também. Agora, olha o que está acontecendo. Na Receita Federal, nós temos 50 alunos estudando para a Receita. Nós temos 50 alunos estudando para a Receita. Mas só que dos 50, nós já computadorizamos aqui, ó, já contabilizamos 40, não é isso? 20 mais 10 mais 10, 40. Para chegar nos 50, faltam 10. Então, aqui também já foi embora. Tranquilo? Show de bola. E para a Polícia Rodoviária Federal, nós temos 60 alunos estudando no total. Então, olha, vai olhar somente para a Polícia Rodoviária Federal. Para a Polícia Rodoviária Federal, nós temos 60 alunos estudando. Mas só que dos 60, nós já temos 30, 40, 50. Para chegar nos 60, faltam 10 alunos. Aqui também já foi. E para a Polícia Federal, nós temos 80 alunos. Olhe somente para a bolinha da Polícia Federal. Dos 80, nós já temos 50, 60. Para chegar a 80, faltam 20. Show de bola? Fechou aqui, ó. Com isso, diante desse diagrama, nós temos que 10 alunos estudam somente para a Receita, 10 alunos estudam somente para a Polícia Rodoviária Federal e 20 alunos estudam somente para a PF. 30 alunos estudam somente para PRF e PF. 20 alunos estudam somente para PF e Receita. 10 alunos estudam somente para PRF e Receita. E nós temos 10 alunos estudando para os 3 cargos. Beleza? Tranquilidade. Agora, olha, se você for ver, nós temos aqui, ó, um total de alunos de 150. Isso quer dizer que, será que isso daqui tudo está dando 150? Vamos ver? Olha lá. Somente na PF, somente na Polícia Federal, somente aqui dentro nós temos 80 alunos, não é? Então aqui nós temos 80, 80 com mais 20, 100, com mais 10, 110 alunos. 110 alunos estudam para a Polícia Federal, ou para a Receita, ou para a Polícia Rodoviária Federal. Mas só que do total, se você for ver o total de alunos, nós temos 150. E só aqui nós temos 110. Isso significa que ficaram 40 aqui do lado de fora. Esses 40, pessoal, não significa que eles não estudam para nada. Significa que eles estudam, eles fazem um outro curso. Eles não estudam para a polícia e nem para a Receita. Eles podem estudar para alguma outra coisa. Lembrando que esse conjunto união representa aqui o diferencial. Representa os alunos do diferencial. Existem alunos que estudam para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e para a Receita. Esses 40 fazem outros cursos que não são esses 3. Tranquilo? Beleza? Então, ó, toma cuidado com essas interseções e com a palavra somente nos seus exercícios. Nós vamos fazer alguns exercícios aqui com a palavra somente, com a palavra exclusivamente, e isso você tem que ficar bastante antenado. Por quê? Porque isso, na maioria das vezes, não vai levar em consideração a diminuição da interseção. Você viu que para computar esse 20, nós temos que tirar o 10. Se viesse no seu exercício escrito exclusivamente, somente, você não teria que tirar esse 10, você teria que colocar o valor cheio. Mas só que isso daí é assunto para uma outra hora, para a gente abordar nos exercícios. Tranquilo? Olha lá. Então vem comigo aqui, ó. Olha o que eu separei para vocês. Diferença de conjunto e complementar de um conjunto. Por que eu vou utilizar os dois? Porque um está associado ao outro, tá beleza? Primeira coisa, quando eu falo a respeito da diferença de conjuntos, o que vem a ser diferença? Não é o menos? Uma coisa menos tal coisa. Uma coisa menos uma determinada coisa. Do mesmo jeito vai se comportar aqui a diferença de conjuntos, mas só que aqui eu vou tirar o conjunto. Quando eu tiro um conjunto, eu tiro
os elementos que fazem parte exclusivamente desse conjunto que eu estou tirando, bem como a sua interseção. Show de bola? Se eu escrevo para você assim, ó, A menos B, levando em consideração que o A é o conjunto do 1 ao 5 e o B é do 3 ao 7. Tranquilo? Então aqui, ó, no A eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. No B eu tenho 3, 4, 5, 6 e 7. O que seria A menos B? Lembrando que esse A menos B você pode encontrar assim também, ó. A barra invertida B. É a mesma coisa? Sim, a mesma coisa. Então agora eu vou utilizar duas cores para você identificar aquilo que vai ser retirado e aquilo que vai ficar. Azul é o que vai ficar e vermelho é o que eu vou retirar. O que eu vou retirar? Eu não vou retirar o B? Eu não vou retirar o B? Então todos esses meus elementos irão embora. Então olha, o B será todo retirado. Vermelho é o que vai embora. Azul é o que fica. Olha lá, ó. Azul é o que fica. Azul é o que fica. Azul é o que fica. Tudo bem? Então, olha lá. Vamos olhar para todos os elementos de B e tirar os elementos que fazem parte tanto de B quanto de A. Olha lá. O 3, ele está aqui embaixo e ele está aqui em cima, então ele vai embora também. Olha o 4, ele está aqui embaixo, ele está aqui em cima, então ele também vai embora. Bem como o 5, que ele está aqui em cima, ele vai embora aqui também, ó, com o de baixo. Mas só que, olha, eu não vou tirar todos os elementos de B, então o 6 vai embora também e o 7 também vai embora. Por quê? Porque eu vou retirar os elementos que fazem parte exclusivamente de B, bem como a interseção. Ele leva todos os elementos dele, bem como a interseção. Então, no final das contas, o que vai ficar diante desse exemplo? O que vai ficar no conjunto formado pela diferença de A e B? No final das contas, vai ficar somente os elementos 1 e 2. Então, quando eu faço a diferença desses dois conjuntos diante desse exemplo, o conjunto que vai sobrar, somente o 1 e o 2. Show de bola? E por que eu trabalho com o complementar aqui dentro? Pessoal, o complementar de um conjunto, ele nada mais é do que a diferença de dois conjuntos. Mas só que assim, em uma visão mais macro. Por que numa visão mais macro? Porque eu vou estar tirando um determinado conjunto do conjunto universo. Eu vou estar relacionando o conjunto universo aqui. Basta você pensar o seguinte, olha lá. Se eu falo para você que eu tenho o conjunto do alfabeto. O alfabeto, ele é constituído de vogais e consoantes. Se eu pego vogal e consoante, um nos dois, eu tenho um alfabeto. Então, o alfabeto eu posso chamar de conjunto universo. Beleza? Conjunto universo. Agora, pensa comigo. Se eu tenho só as vogais, aí você vai pensar desse jeito. Eu tenho as vogais. O que falta para as vogais virarem o alfabeto? Não é exatamente o complementar? O que falta para as vogais virarem o alfabeto? As consoantes. Do mesmo jeito, o que falta para as consoantes virarem o alfabeto? As vogais. Então, a ideia de complementar de um conjunto é exatamente essa. Então, vem comigo, olha lá, ó. Eu tenho um determinado conjunto universo e esse conjunto universo é o alfabeto. E aqui dentro do conjunto do alfabeto, nós temos as vogais. Então, eu posso falar que as vogais é um subconjunto, ela está contida aqui no alfabeto, as vogais? Sim, tranquilo. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber aqui, ó, qual que seria o complementar, o A complementar ou complementar de A, pode vir escrito dessas duas formas na sua prova, ou você pode escrever dessas duas formas também. A complementar ou complementar de A, tanto faz. Qual que seria o complementar de A? Você vai ler isso como se fosse o que falta para o A virar o alfabeto. É essa a ideia que você tem que ter.
Então, o que vai acontecer? Você vai retirar aquilo que você já tem para chegar naquilo que você quer. Porque seria uma diferença de conjuntos em uma visão mais macro. Porque eu vou retirar isso para ficar com isso daqui, ó. Isso daqui de azul que eu estou pintando, nada mais é do que as consoantes. Aqui dentro eu tenho as vogais. Aqui as consoantes, e se eu junto tudo, eu tenho o alfabeto. Beleza? Então, isso daqui você poderá escrever sem problema algum, que seria o conjunto universo menos o A. Tranquilo? Ou você pode escrever do mesmo jeito, de forma análoga que está em cima. Conjunto universo barra invertida A. Também vai ser o complementar. É a mesma coisa, que nada vai ser do que as consoantes. Que vai ser igual às consoantes. Entenderam? Então, pensa sempre desse jeito. O que falta para as vogais virarem o alfabeto? As consoantes. Então, as consoantes será o complementar das vogais. Tudo bem? Diante disso, nós terminamos aqui a parte de teoria dos conjuntos. Fica só a aplicação nos exercícios. Então, espero vocês até a próxima aula. Muitíssimo obrigado pela sua paciência, por toda a sua compreensão e bons estudos.